Se você não viu o Reinaldo, nosso convidado, jogar, vai ter a oportunidade. Se você viu como o Marco Antônio Rodrigues aqui, eu vi um pouquinho, o Caio, em vídeo. Vai poder ver agora também aqui, imagem do Reinaldo vestindo a camisa do Atlético. Nessa hora a torcida atleticana chora, né? Você lembra de todos os gols, Reinaldo? Muitos, né? São muitos. Lembra? Lembra, isso aí contra o Flamengo na final. Você é o maior artilheiro do Mineirão, não é? Do Mineirão? Do antigo Mineirão, né? Agora vai ter o do novo Mineirão. E... Imagens em preto e branco pra você, pra matar a saudade mesmo. Você chega no Atlético Mineiro com quantos anos, Reinaldo? Eu cheguei com 14 anos. 14 anos eu cheguei Atlético, aos 16 eu já estava no profissional, disputando o campeonato brasileiro. Esse gol é fantástico. Seria o gol do título, né? Diz que a torcida estava te chamando de bichado. Bichado. 200 mil pessoas te chamar de bichado é um massacre, né? E você estava jogando machucado. E realmente estava bichado. A torcida não estava errada. Que golaço esse, hein, Raul? Esse quanto... Pra ficar mais bonito, eu tinha que dar mais um corte no Geraldão ali, né? Era o Cruzeiro ali? Agora com a camisa do Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro também. Jogou pouco no Cruzeiro, né? No Cruzeiro eu já tinha parado. Com a camisa da seleção brasileira, cruzamento do Éder. Esse contra Equador, né? Contra Equador. Esse contra Bolívia, né? Em La Paz. Que gira, hein? Ali, a grande vantagem da altitude é que a bola vai mais rápido. A bola fica mais rápida, né? Você chuta mais forte. Ficou com um chutão de esquerda. Bati forte. Mais um essa gol jogada que é sensacional. O Reinaldo chegou Vai aqui... vendo, Caio. Vai. O Reinaldo chegou aqui pra mim hoje e falou assim, eu queria fazer um vídeo só com os meus dribles. Você era driblador, Reinaldo? Olha aí. Você acha? Eu driblava muito e driblava no espaço curto, né? Eu driblava muito no espaço pequeno de campo. Num espaço pequeno. Tem uns amigos aqui no Twitter, né, quando a gente estava falando do Atlético Mineiro, quando você entrou no programa, falando que você deu uma sequência de chapeuzinhos no Júnior, uma decisão em 30 centímetros quadrados de campo. Os amigos estavam relembrando aqui no Twitter. É verdade isso? Eu dei esse é o gol que tem de placa do Mineirão. Ali eu driblei sem a bola. Eu driblava muito sem a bola também. Porque o Beck, a maioria das vezes, ele visa o homem, ele esquece a bola e vai no homem. Então, às vezes eu saía da bola antes do Beck chegar. Né? Caio, você viu aquele toquinho por cima do goleiro, Caio? Só para deixar bem claro, Ale, eu sou de 75. Então, o auge do Reinaldo, por ser nos 70 e início dos anos 80, eu não vi pessoalmente, mas é claro que eu vi todos esses gols porque sou um amante do futebol e tenho obrigação de saber quem foi o Reinaldo. Mas a minha fase boa do futebol foi, apesar de ter sido uma fase bem intervalada, né? Porque eu machucava muito. Eu vinha bem, machucava, voltava, eu nunca tive uma sequência. A única vez que eu tive uma sequência no futebol foi o Campeonato Brasileiro de 77, que eu fui artilheiro. Eu fiz gol todos os jogos. Então, aí eu joguei o campeonato inteiro, porque eu tinha feito... A final. Menos a final que... Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Porque naquela época, o que aconteceu? Fiz uma dieta mesmo assim, eu fiz a radioterapia no joelho para tirar o derrame, porque eu jogava com o joelho desse tamanho, o joelho inchado. Aí acabou o derrame, tomava muita cortisona, 200 miligramas de cortisona, era uma agressão mesmo. Mas eu submeti a isso, eu fiquei bem, sem nenhum derrame no joelho, eu disputei o campeonato todo, fiz jogos, todos os gols. Você lembra quantos gols você fez? 77? Eu fiz 28 em 18 jogos, que é o recorde do brasileiro, que é 1,56, né? É muito gol. É muito gol. É um gol e meio por jogo, né? E fazer gol todo jogo não é para qualquer um. Agora, você falou que viu o Reinaldo, os gols, né? Você viu em vídeo. Você viu a comemoração do Reinaldo? Isso como aí é que é a marca dele. Como é que é a história da comemoração? Como é que surgiu, Reinaldo? Essa comemoração era uma comemoração mais política, né? Do gesto mais político. Pantera Negra.
Era de socialismo mesmo, né? Do socialismo. Mas a gente sempre dava uma conotação dos Panteras para até driblar essa repressão toda. Vivíamos numa ditadura. Era uma época completamente diferente, né? Então fazia sentido esse gesto e a gente dava uma contribuição para acelerar. Era um protesto. Para acelerar o processo democrático mesmo, né? Então eu fazia esse gesto, até porque falava que jogador não participava da vida política, então... Aí eu fazia esse gesto assim. E você acha que mudou? Porque você colocou isso mostrando sua participação política. Você acha que outros atletas encamparam essa sua ideia? E se hoje eles encampam ainda? Participam mais hoje em dia ou ainda não? Sem dúvida. Os atletas hoje, a sociedade brasileira toda hoje tem uma participação muito forte dentro da política, né? E os jogadores, com certeza, participam. O status que tem um jogador hoje, ele é muito importante. Ele tem uma tribuna aí para falar para a sociedade toda. E os jogadores hoje têm a consciência. Embora eles acham que o jogador não participa muito da política, porque a profissão do futebol, e o Caio sabe, Marco Antônio vive muito tempo nisso, o futebol ele exige muita prioridade, dedicação e, sobretudo, a concentração. Então, não dá para ser um jogador hoje vir aqui numa passeata na Avenida Paulista. O jogador tem que pensar aí no futebol e nos adversários. Agora, vendo as imagens do Reinaldo atuando, fazendo esses gols, esses dribles, né, a gente fica lamentando como a medicina poderia ser a de hoje, no tempo do Reinaldo, para salvar o Reinaldo. O Reinaldo falou, estava me dizendo que jogou várias vezes com muitas infiltrações, uma sequência de infiltrações para ter uma sequência de jogos. Você tomava muita infiltração no seu tempo já, cara? Não, né? Hoje em dia parece ter uma coisa muito do passado isso. Eu tinha outra, mas aí é a questão da alternativa. O Reinaldo não tinha a opção de não tomar, porque senão ele não conseguiria entrar em campo. Eu já sabia dos efeitos de uma infiltração, aí era a minha opção não tomar. Tinha outros tipos de tratamento. Mas ofereciam ainda? É que hoje, era oferecido? Hoje problemas, por exemplo, de menisco, tudo você faz com artroscopia. Antigamente não, você abria o joelho para fazer uma cirurgia de joelho. Hoje evoluiu muito, e a fisioterapia, que evoluiu muito mais ainda. Sem dúvida o Reinaldo teria uma carreira mais longa hoje. Marco, para você ter uma ideia, o médico que me operou, ele formou em 1890 e pouco. É verdade. Ele já me operou já velho. Então, a conduta do médico, o conhecimento, a assistência que tinha era essa. A conduta do futebol era infiltração. E eu tomava infiltração diariamente. É uma agressão. Uma agressão muito forte. Quando doutor Neilo Lasmar chegou no Atlético, aí sim que interrompemos esse processo de infiltração do joelho inchado. Por isso que na Copa, o Marco estava lá na preparação da Copa 78, 78, na seleção, por exemplo, para mim não ser cortado, eu só treinava de calça. Eu treinava só com o joelho enfaixado. Aliás... Para não mostrar? Para ninguém ver meu joelho inchado. Aí o Coutinho percebeu, foi quando ele trouxe o Náutico. Então, logo que eu saí da Copa de 78, eu fui para Nova York operar o joelho, que eu fiz uma reconstrução, não, uma toalete no joelho, limpei, não tinha ligamento. Com isso eu fiquei com a perna dura, fiquei com a flexão de 70 graus aqui. E eu enganei mais 8 anos jogando de perna dura. Tem uma foto aqui, Reinaldo, que a gente vai mostrar. Se você lembra dessa foto aqui, ó. Foi a minha operação lá em Nova York. Pelé estava no Cosmos, Pelé foi me visitar, um gesto muito bonito de Pelé. Quer dizer, Pelé sempre foi meu ídolo, né? E depois desse gesto, dessa atitude dele, eu fiquei muito feliz com isso. Tive com o Pelé outro dia no Mineirão, que está lindo.